Bom, nesse vídeo aqui eu vim elencar, depois da reforma tributária, quantas leis vieram, né? Quantas leis surgiram aí de 2023 para cá, né? De dezembro de 2023 para cá, com relação à reforma tributária. Tem muita gente que não está bem atento com isso, não. Mas eu vou elencar aqui algumas, né? Quantas leis complementares foram sancionadas e uma lei ordinária, né? E vou comentar hoje sobre a primeira a primeira das leis complementares sancionadas, que é a Lei 214 de 2015. Então, são elas, ó. Então, aqui, ó, uma quantia de leis complementares advindas depois da reforma tributária que tem relação direta. No total das leis complementares são 14. 14 leis complementares após a reforma tributária pela emenda constitucional 132, lá de dezembro de 2023. Das quais são a 214 de 2025, que institui o IBS, a CBS e o IS, que é o Imposto Seletivo, cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária. Aí vem a 216 de 2025, que institui o programa Acredita Exportação, alterando então também a Lei Complementar 123 e outras leis, a fim de ampliar o benefício para determinados serviços aduaneiros. É específico para aduaneiro, mas aduaneiros e especiais de drawback. Mas é a respeito da reforma tributária. Depois dela, tem a 218 de 2025, que altera a Lei Complementar 116 de 2003 para explicitar que o ISS, né, o Imposto sobre Serviço, incide sobre os serviços de guincho intermunicipal, de guindaste e de içamento, e é devido no local da execução da obra. Também fala de tributo. Depois tem a Lei Complementar 222 de 2025, dispõe sobre as condições e limites de concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos fiscais ao esporte. A 223 de 2025 altera a Lei Complementar 200 de 2023 para excluir dos limites, do cômputo dos limites de despesas primárias e das metas fiscais as despesas temporárias com educação pública e saúde. Legal. A 224 de 2026 dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidas exclusivamente no âmbito da União, estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de tributos incidentes sobre a exploração de apostas de cota fixa e altera as leis complementares, a Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 105, a 215 e outras leis ordinárias. Temos ainda a Lei Complementar 225 deste ano, dia 8 de janeiro, que institui o Código de Defesa do Contribuinte. Olha só uma inovação aí, ó, para o contribuinte. E, por fim, então, a Lei 227 de 2026, do dia 13 de janeiro, que, então, institui o Comitê Gestor do IBS, né, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, e dispõe sobre o processo administrativo tributário do Imposto sobre Serviço, de Bens sobre Serviços, e sobre a distribuição do produto desta arrecadação, que agora passa a arrecadar o ICMS dos estados e o ISS de todos os municípios. E aí, depois da arrecadação, vai distribuir, então, para os entes municipais e estaduais. E ele institui ainda normas gerais relativas ao ITCMD, Posto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Mas isso a gente vai falar num outro vídeo, nós vamos falar, porque ele altera também várias outras leis aqui, inclusive a Lei Complementar 214. E aí, então, vamos falar sobre a Lei Complementar 214. Ela é muito extensa, mas aqui o meu objetivo aqui é falar sobre a Lei 214 a respeito do cadastro imobiliário brasileiro. O cadastro imobiliário brasileiro, em verdade, ele já havia sido criado, salvo engano, em 2022. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Em 2022, ele havia sido criado pelo Decreto Federal 11.208. Lá no artigo 4º desse decreto, ele instituiu o cadastro imobiliário brasileiro. Porém, nada ainda tinha sido feito, a não ser esperar a reforma tributária para regulamentar o uso desse cadastro. E aí sim, com a reforma tributária, com a Lei Complementar 214, ela foi enfática. Ela criou, então, já havia sido criado, ela criou a obrigatoriedade de todos os contribuintes ter um cadastro. Começando por quem?
contribuinte pessoa física. Então, qual que é a obrigação do contribuinte pessoa física? Qual é o cadastro do contribuinte pessoa física? O CPF, cadastro de pessoa física. Para a pessoa jurídica, o CNPJ, né, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E para os imóveis, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. E aí, com o Cadastro Imobiliário Brasileiro, ela colocou lá que todos são obrigados, e aí cria, então, a obrigatoriedade de ter esse cadastro, colocando, então, agora, vinculando ela no sistema federal, no sistema da Receita Federal do Brasil. E aí ela coloca lá, no seu artigo 266, que ficam estabelecidos os seguintes prazos para a inscrição de todos os imóveis nesse cadastro imobiliário brasileiro. Prazos esses que os tabelionatos e os cartórios de registro de imóveis deverão cumprir. E isso, como a Lei 214 de 2025, ela é de janeiro de 2025, ela deu um prazo de um ano. Porém, ainda não tinha sido regulamentado como que ia ser feito isso pela Receita Federal. Isso veio somente em agosto do ano passado. Aí, a partir de agosto, naquela mesma data, no dia 16 de agosto, foi regulamentada, então, o cadastro, aí foi regulamentado de verdade mesmo, como que vai funcionar e a obrigatoriedade dos tabeliões e dos registros de imóveis informarem e integrarem, então, esses sistemas. A partir do dia 18 de agosto, 16 de agosto, dia 16 de agosto, deixa eu ver exatamente aqui para não estar aberto aqui a tela para mim. A partir do dia 15, a partir do dia 15 de agosto, mas foi feito a partir do dia 16, que é na data da publicação, então, a partir do dia 16 de agosto de 2025, passou, então, a regulamentação pela Instrução Normativa da Receita Federal, número 2.275, de 2025, a partir do dia 18 de agosto, retificando aqui, dia 18 de agosto, ela foi publicada no Diário Oficial da União, dizendo que, para todos esses entes públicos vinculados ao Conselho Nacional de Justiça, que são os cartórios, para que eles cumpram com o especificado na Lei Complementar 214, que é o quê? É o prazo para eles integrarem esse sistema, prazo de 12 meses. Ou seja, a lei complementar é de janeiro de 2025. Então, em janeiro agora, eles têm que cumprir esse prazo. E as capitais também, as capitais e o Distrito Federal. Então, todos os cartórios, os tabeliões e os tabelionatos e os cartórios de registro de imóveis serão obrigados a integrarem esse sistema, o cadastro imobiliário brasileiro, que ele é integrado ao SINTER. O que é o SINTER? O SINTER é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, administrado pela Receita Federal do Brasil. Bom, com tudo isso, o que eu quero dizer? Quero dizer que aquelas pessoas que são proprietárias de imóveis, que farão ou fazem transações imobiliárias, principalmente as transações imobiliárias de locação, tá? Que também as locações estarão sujeitas aí à contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, e ao imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, vai aumentar, então, vai majorar, né, a tributação aí com a criação desses dois impostos, aí, da contribuição e do imposto sobre bens e serviços. Majorado em que sentido? Aquelas pessoas que já possuíam imóveis de locação e cuja renda elas declaravam essa renda que recebiam de imóveis de locação para a Receita Federal, para essas pessoas está tudo bem, está tudo tranquilo. A única coisa que vai acontecer é que vai aumentar um pouquinho mais a carga tributária. O que ela pagava 27,5% de imposto de renda na pessoa física, ela vai passar a pagar agora mais ou menos aí com a contribuição, com a CBS, com o IBS, vai subir para 35,9%, 36% mais ou menos. Diferentemente, numa pessoa jurídica. A tributação da pessoa jurídica, ela é bem menor. Ainda que tenha, que vai ser tributado, vai ter essa contribuição também sobre bens e serviços e o IBS, a pessoa jurídica ela já pagava muito menos imposto de renda. Porque a pessoa física paga 27, vai continuar pagando 27,5% de imposto de renda, só para entender, vai continuar pagando 27,5% de imposto de renda, a pessoa jurídica vai continuar pagando 11,33%, ou seja, quase 60% a menos de imposto de renda. Só que vai ser acrescido agora da CBS e do IBS, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, independente. Mas ainda é muito mais vantajoso a pessoa física construir um sistema de planejamento patrimonial da família, com um sistema de holding familiar, propriamente dito, para tirar esses imóveis da pessoa física e passar para uma pessoa jurídica, para que reduza essa carga tributária. Ainda que a CBS e o IBS vai incidir também, mas é menos. Ao invés de chegar a 36%
imposto de renda, mais o imposto sobre bens e serviços, mais a contribuição sobre bens e serviços, na pessoa jurídica vai ser os 11,33, mais a CBS e o IBS, que vai chegar no máximo a 20. Ou seja, de 36 para no máximo 20, são 16% a menos de imposto, né, que você vai pagar para montar esse sistema em seu benefício. E assim, não ter que pagar tantos impostos assim que estão vindo goela abaixo para nós aí, né? Mas para essas pessoas está tudo tranquilo. Essas pessoas ainda está tudo bem. O ideal é elas já ir pensando em tirar do seu CPF e pensar no sistema de holding para minimizar esse prejuízo dos impostos, né, que virão. Mas aonde eu quero chegar são nas pessoas que não declaravam essa renda de locação. Essas pessoas que estão na mira ali, ó, estão na mira da Receita Federal. Que a partir do momento que os cartórios de registro de imóveis começarem a informar todos aqueles imóveis que estão registrados lá no cartório para o cadastro imobiliário brasileiro, as prefeituras, né, os municípios, informando também o cadastro daquele imóvel no município, vai cruzar uma informação lá no Sinter, no cadastro imobiliário brasileiro, que vai estar integrado ao Sinter, vai cruzar essa informação. Falar, o proprietário do imóvel A está registrado aqui no cartório de registro de imóveis, também está registrado aqui no município. Legal. É o seu João. Vamos imaginar. Não, vamos falar o meu nome, vai. Não vou falar o nome de ninguém. Sou eu, Alexandre. Eu não declarava. Vamos dizer que eu não. Vou dar o um exemplo aqui. Eu não declarava. Mas vai chegar lá na o cartório, vai informar o cadastro imobiliário brasileiro, que está integrado ao Sinter. A prefeitura vai informar o cadastro imobiliário brasileiro, para estar tudo integrado, e vai ver lá que esse imóvel, naquela rua A, é do Alexandre. Imóvel 1 da rua A é do Alexandre. Tá legal. Só que, olha só, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, o meu inquilino, ele declara que mora na casa 1 da rua A daquele município, que está lá no cadastro. Quando a Receita Federal pegar aquela informação, fala, opa, peraí, esse imóvel, cartório de registro de imóveis e a prefeitura, isso que é do Alexandre. Como é que o Antônio mora nesse imóvel? Tudo bem, ele pode até morar, não tem problema nenhum. Esse é o domicílio dele. Vamos chamá-los para dizer, vamos chamar o Antônio para ele se justificar qual que é a situação desse imóvel, porque o Alexandre não falou nada. Ele fez a declaração de imposto de renda aqui, ele nunca disse que aquele imóvel lá estava ocupado por alguém. Subentenda, estava alugado. Vamos chamar o Antônio vai lá e fala assim, não, eu declaro aqui, ó. E, inclusive, ele colocou na própria declaração que ele paga aluguel naquele imóvel lá. Mas eu não informei a Receita. Aí é que está, que mora o perigo. A Receita poderá me chamar agora. Eu sou sonegador de imposto, né? Eu deixei de declarar, eu não declarava aquele imposto de aluguel. Fala assim, tá, pega o Antônio e fala, quanto tempo você mora aqui? E, Alexandre, deixa eu ver os últimos 5 anos de declaração de imposto de renda com relação à propriedade. Nessa mesma propriedade aqui moraram quantas pessoas? Ou é o Antônio que mora aqui há 5 anos? Vai falar, Alexandre, é o seguinte, eu quero o meu imposto de renda. Eu vou te cobrar os últimos 5 anos com multa de 150% juros e correção monetária. Tá bom para você? É. Então, para aquelas pessoas que ainda não regularizaram sua situação real de locação, aquelas pessoas que não declaravam que tem renda de locação, para essas pessoas, tome muito cuidado, tá? Para você que está me ouvindo aqui, que não declarava o recebimento de renda de locação de imóveis no seu CPF, você vai ficar na mira da Receita Federal no ano que vem, assim que você tiver que fazer a sua declaração, né, do ajuste anual, sua declaração de imposto de renda. Concito você a procurar um especialista para tirar do seu CPF e passar para um CNPJ com um sistema de rolo familiar. Bom, espero não ter me alongado muito. Seriam essas as considerações que eu teria para falar sobre o cadastro imobiliário brasileiro, de que vai pegar agora, esquece, quem não declarava imóveis de locação, vai passar a declarar, querendo ou não. Querendo ou não, a Receita Federal vai pegar todo mundo que deixava de declarar o recebimento de aluguéis na pessoa física. Solução estratégica, legal, uma holding familiar e colocar os imóveis para serem locados pela pessoa jurídica. Você regulariza a sua situação junto à Receita Federal, pagando menos impostos. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Não é o Alexandre, tá? Curta o tema, compartilhe
com seus amigos que têm imóveis de locação, que não estão sabendo dessa situação, porque o sistema já está em vigor, tá? Só está faltando alimentar os dados que o prazo para os cartórios acaba agora em janeiro. Apesar do sistema ter sido regulamentado para ser integrado ao Sinter em agosto do ano passado, a lei disse que os cartórios têm que informar, os cartórios e os municípios têm que informar isso no prazo de 12 meses. A lei é do dia 16 de janeiro do ano passado, então 16 de janeiro desse ano já deu os 12 meses, né? Já acabou o prazo para todos os cartórios informarem. Provavelmente um cartório ou outro não vai cumprir com o prazo, mas tem uma sanção, né? Eu vou até ler aqui, que eu acho que ninguém, né, nenhum cartorário vai querer ser sancionado. Está bem aqui no regulamento, está na própria lei também, mas está aqui no regulamento aqui da Receita Federal, das penalidades. Ó. Artigo 6º, o descumprimento das obrigações previstas nesta instrução normativa será comunicado ao Conselho Nacional de Justiça, porque os cartórios estão subordinados, né, ao Conselho Nacional de Justiça, e sujeitará o infrator, ou seja, o titular daquele cartório, as penalidades previstas no artigo 57 da medida provisória 2158-35, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das sanções administrativas aplicáveis pelos órgãos de fiscalização notarial e registral. Tá legal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço.